Olá, jovens, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de Teoria Geral de Sistemas, a TGS S1. Nessa aula, a partir dessa aula, nós iremos dar início ao estudo de maneira introdutória de algumas das áreas que a gente vai ver no curso e na profissão de vocês, tá? Então nós iremos ver áreas como sistemas operacionais, banco de dados, linguagem de programação. Então a ideia aqui agora é nós darmos essa visão bem geral mesmo, bem introdutória, até abordar assuntos que o professor na disciplina ele não aborda de tão introdutório que é o assunto, tá? É para vocês terem uma noção do que vai falar cada disciplina, o que naquela área, né? O que estuda aquela área, né? É uma coisa é, bem introdutório mesmo, tá? Bem introdutório, tudo bem? Para que isso? Para que vocês, quando pegar, por exemplo, a grade, vocês já saibam o que algumas disciplinas vão abordar, né? Então, é uma maneira de você já conhecer mais ou menos o que esperam, né? O que espera vocês durante o curso, tá ok? Bem, a nossa aula de início é a aula de software e sistemas operacionais. Veja, é uma área assim, essa é uma área, ela é uma área extensa, muito grande. Ter muito assunto para falarmos principalmente de sistemas operacionais. Então, longe dessa aula esgotar o assunto, mas de maneira alguma. Essa aula vai abordar assunto que às vezes o professor não vai abordar de tão introdutório que é, mas vai dar uma visão geral para vocês sobre a disciplina, tá? Então vamos falar agora então de software e sistemas operacionais. Bem, software. Software, pessoal, é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por computadores, com o objetivo de executar tarefas. Então, um software, como é que funciona o software? Vocês estão vendo algoritmo e linguagem de programação a desenvolver algoritmos. Vocês desenvolvem algoritmos, né? Começa a ganhar a lógica de desenvolver algoritmos, indentação, laço, toda aquela coisa. Em PES vocês estão implementando essa lógica usando uma linguagem de programação, C, C++ e pode ser outra, tá? Bem, o que vocês produzem em PES, em programação estruturada, vocês produzem um software. O que você produz lá é um software, tá certo? Que é uma coisa muito simples mesmo. Vai fazer poucas tarefas que não necessariamente são úteis no dia a dia, mas são softwares. Em algoritmo já é um pouco diferente. Algoritmo você não gera um software, tá? Ele só funciona ali na hora que você compila, né? O algoritmo é mais para vocês aprenderem a programar. E PES você já cria software. Você pode, como você está usando uma linguagem de programação, você pode criar grandes sistemas, tá ok? Bem, o software ele vai oferecer o que? Ele vai oferecer instruções detalhadas para guiar no computador. Então, o software ele faz o que? Ele gera o que? Ele contém instruções detalhadas. Olha aqui, pessoal, detalhadas. Não se esqueçam disso. O software ele tem instruções detalhadas para guiar o computador, né, o trabalho do computador. Então não espere que você colocar uma linha, achar que ele vai executar 10 linhas sozinho, que não vai. Você tem que colocar as 10 linhas. Tá? O software ele é detalhado. E um software, pessoal, ele é desenvolvido em linguagens como C, C++, né? Que provavelmente vocês estão vendo lá em PES. Aí você tem Java, você tem Python,
tá? Que são linguagens para desenvolver. Vocês têm Go, vocês têm PHP. Então são linguagens de programação com o intuito de desenvolver softwares, tá? Bem, quando eu falo de software, eu tenho dois tipos de software. Quais são eles, professor? Eu tenho softwares do tipo aplicativo, do tipo sistema e software do tipo aplicativo, tá? Então, software do tipo sistema, ele faz o quê? Ele vai englobar o controle e o acesso ao hardware. Então, quando eu falo software do tipo sistema, eu estou falando software do tipo de sistema operacional, tá? Porque eu tenho o hardware e eu tenho algum software que vai permitir o acesso a esse hardware. Normalmente é o sistema operacional. Há situações que eu crio um software tão simplesinho, assim, simplesinho não, é modo de dizer, né? Que vai apenas assim, ele vai receber uma entrada e vai fazer o acesso ele mesmo ao hardware e vai devolver uma saída, tá? Mas são softwares que são muito específicos, tá ok? E eu tenho softwares aplicativos que são usados pelos usuários finais. Por exemplo, o Chrome, planilha eletrônica, tipo LibreOffice, Excel, etc. ERPs, então o software que vocês fizeram um software de controlar, sei lá, uma escola, um comércio, isso é software aplicativo. Porque quem usa ele? Quem usa é o usuário final, tá ok? Bem, então nessa figura aqui ele tem aí ele vai mostrar os limites, né, de cada software, de cada componente de um computador. Então veja, vamos começar aqui na parte mais central aqui. Então aqui eu tenho o hardware. Então o hardware é o computador, é o disco rígido, é o monitor, é o teclado, etc. Tá ok? Logo acima do hardware eu tenho quem? Um sistema operacional. Então veja, o sistema operacional, olha, ele começa aqui, ó. Então, veja, qualquer acesso que alguém for fazer, que fizerem ao hardware, obrigatoriamente tem que passar por quem? Tem que passar pelo software, pelo sistema operacional. Não tem como o software aplicativo acessar o hardware que não seja pelo sistema operacional. É lógico que existem alguns softwares tipo SGBDs, banco de dados, que eles conseguem ter acesso direto ao HD, né, ao disco rígido, porque é lá que ficam os dados. Então ele consegue acessar direto ali para poder recuperar os dados mais rápido. Mas isso são assim aplicações extremamente específicas. De via de regra, o acesso ao hardware é feito pelo sistema operacional, via de regra. Até mesmo o SGPD, quando ele tem que acessar, por exemplo, um teclado, acessar alguma coisa que não seja monitor, né, que não seja o HD, aí ele precisa do sistema operacional, porque o sistema operacional ele é feito para isso. Então as aplicações ela não tem que se preocupar em acessar, como é que eu acesso no teclado? Ela não tem que saber isso, tá? Como é que eu recebo, né, uma entrada do teclado? Ela não precisa saber disso. Quem tem que saber é o sistema operacional, tá? Por isso, quando vamos comprar algum aplicativo, algum periférico, né, algum teclado, mouse, tá lá compatível com tal sistema operacional, com Linux, com Windows, com macOS, tá? Por isso, porque o sistema operacional ele consegue reconhecer aquele teclado, aquele mouse, né, aquela impressora, tá ok? Bem, e logo acima do sistema operacional nós temos quem? Nós temos aqui agora o software aplicativo, tá?
que é um editor de texto, é o navegador de internet, é um antivírus, é um leitor de PDF, tá? Enfim, é o software que vai possibilitar que o usuário se interaja com o computador, tá ok? E lá no finalzinho eu tenho quem? Lá no final eu tenho aqui agora o usuário final, tá? Então o usuário por meio do software aplicativo, ele acessa o computador. O software aplicativo por meio do sistema operacional consegue ter acesso aos recursos do computador. E o sistema operacional consegue acessar os recursos diretamente. Tá bom? Bem, então o sistema operacional, o SO, ó, se eu falar SO e falar sistema operacional é a mesma coisa, tá ok? O SO, sistema operacional, é um software de sistema que gerencia e controla as atividades do computador. Então, o SO, pessoal, o SO é uma espécie de gerente geral do sistema do computador. Então, o sistema operacional, ou SO, é quem gerencia o computador, tá? Porque ele provê recursos, recursos do sistema, programa, tarefas, né? Tudo que você fizer nele, uma vez que ele provê o recurso, tudo que você fizer nele fica sobre a monitoria dele, sobre a supervisão do sistema operacional. Além disso, ele cuida da alocação da memória, dispositivo de entrada e saída e coordena as tarefas realizadas pelo computador. Então veja, alocação de memória, eu tenho memória RAM. Então cada vez que eu abro um programa, esse programa ele fica em memória RAM, tá? Então eu tenho o navegador aberto, eu tenho um editor de texto aberto, eu estou ouvindo música, eu tô com, né? Enfim, eu tenho programas abertos. Esses programas, via de regra, eles estão na memória do computador, tá? Via de regra, eles podem estar em outro local também. Eu não vou entrar em detalhe agora, tá? Entrada e saída, né, e etc. Então tudo isso é supervisionado pelo sistema operacional. Bem, na maior parte das vezes a gente acessa um sistema operacional via interface gráfica. Então, você vai pegar o mouse, você vai clicar nos ícones, vão abrir os programas, né? Até mesmo o celular, se você tem um celular, você consegue controlar o celular a toque, né, de dedo. Então isso é feito via interface gráfica. Facilita muito. Existem também, pessoal, maneira de você acessar o SO por linha de comando. Então você abre a linha de comando, normalmente é uma tela preta com letra branca que você vai escrevendo os comandos, vai dando um enter e ele vai executando isso para você, tá? E normalmente esse acesso via linha de comando é feito para você administrar o SO, tá? Então, para você administrar o SO, você faz isso via linha de comando. Você ganha mais tempo, é mais rápido que você ficar, clica aqui, aí abre a janela lá, você vai naquela janela e clica. Não, linha de comando, você digitou lá assim, executa, tá bom? Então, o usuário final, programador, normalmente ele vai trabalhar interface gráfica. Já quem trabalha com a parte de sistema, administração de sistema, é a linha de comando. Tá certo que o programador também muitas das vezes vai usar a linha de comando, tá bom? Bem, alguns sistemas operacionais aqui. Eu tenho aqui o Windows 10, né? Tem o Windows 10, que é um sistema operacional, né, da Microsoft.
né? Ele é atualmente é o mais recente, atualmente. Então, acho que a maioria conhece o Windows, né? O Windows 10. Ele seria assim, uma sequência dos Windows Vista, Windows 7, tudo aquilo lá, né? Que começou lá com o Windows 3, né? Que foi o que popularizou tudo. Eu tô falando na década de 90, tá bom? Windows 3, 3.11, aquela história toda lá. Aí veio o 95 e 98 e aí veio um monte de Windows que eu não lembro de cabeça mais. Bem, o Windows Server 2019 é a versão servidor do Windows, tá? Então eu tenho o Windows 10 que é para computadores usuário final, o Windows Server para rede, montar uma rede, um servidor de e-mail, de um banco de dados, etc. Tá bom? Eu tenho o Unix. Esse aqui é um sistema operacional muito usado. Era muito usado, tá? Ele, digamos assim, realmente ele é um sistema operacional muito forte, muito parrudo. Ele permite que você tenha ali, além de executar várias tarefas ao mesmo tempo, você pode ter vários usuários acessando ao mesmo tempo, o mesmo computador, né? Então ele é alocação de memória muito melhor. Bem, ele é um sistema operacional muito usado. Mas o Unix ele é um software, ele era um software, não sei se ainda é, tá? Pago, né? E muito caro, né? E ele também assim, ele era alocado a um servidor. Então você comprava, por exemplo, um computador, servidor da IBM, da Sun, e outros fornecedores aí que tem de servidores. Então vinha um Unix para aquele hardware, né? Então ele é muito caro, então não era muito popular não. E no começo ele era só linha de comando no começo, então era difícil alguém que não fosse da área de sistemas usar. Aí vem o Linux, tá? O Linux é um sistema operacional baseado no Unix, só que ele é código aberto, né? Então você tem nas máquinas aí, você baixa da internet e usa. Ele tem interface gráfica, e aí ele tem todos, a maioria dos recursos do Unix tem no Linux. Então você não tem assim Linux para servidor, Linux para desktop. Você tem o Linux. Aí a diferença do outro é que você vai instalar serviços para desktop e serviços para servidor, mas é o mesmo Linux. E você tem também aqui o macOS, tá? O macOS é aquele sistema operacional voltado para Macintosh, né? Para computadores da Apple, né? Bem, falando aqui dos sistemas operacionais, então umas características mais técnicas, né? Então nós temos aqui que o Windows é desenvolvido pela Microsoft. Existem versões de cliente e servidor, foi o que eu falei para vocês. Ele tem capacidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Então veja, por que é isso? Quando você abre um editor de texto e está navegando na internet e assistindo a esse vídeo, por exemplo, você está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Nem sempre foi assim. Antigamente você executava uma tarefa só ao mesmo tempo. E aí você fazia o que? Você tinha que sair da tarefa para executar outra. Hoje não. Hoje você executa várias ao mesmo tempo, tá ok? O Windows Server 2019 é a versão servidor do Windows 10. Melhor, do Windows. Tá? O Unix. O Unix ele é desenvolvido... Ele é um sistema operacional, né, mais antigo do que o Windows. E além dele ser multitarefa, ele também é o que? Multiusuário. Então ele permite que mais de um usuário acesse ele ao mesmo tempo. Como assim, professor? Uma coisa é você acessar via teclado na frente. Outra coisa é você, num outro computador, usar um comando, né, um SSH, que é um tipo de... SSH é um software que permite você...
entrar no... Não, SSH não, perdão. SSH sim. SSH, ele permite você entrar no computador e executar comandos ali como se estivesse na frente do computador físico mesmo. Mas você vai estar em outro computador, tá? E acessando um servidor, por exemplo. Então ele foi feito assim para rodar grandes sistemas mesmo, usar vários núcleos, né? Vários processadores, memória assim, memória gigantesca, sabe? Então ele é um sistema operacional muito parrudo. Só que normalmente ele é casado com hardware, tá? Então é difícil você ter o Unix, ver o Unix assim, vou lá comprar um Unix agora na internet. Difícil achar. Eu não sei se ainda tem Unix para IBM PC, né? Que é o que a gente usa aqui assim, né? Padrão IBM, né? Intel, AMD, não sei se tem ainda. Antes tinha, hoje com a popularização do Linux, eu não sei como é que tá a vida do Unix, tá? Bem, então o Linux ele é semelhante a Unix. Se você usa um, você consegue usar o outro. Os comandos são muito parecidos. Então é um software confiável, compacto, multitarefa, multiusuário. Consegue rodar em várias plataformas diferentes. Além do Intel, do AMD, né? Ele consegue rodar em outras plataformas que não sejam somente essa, tá? E ele é free. Então na maioria das vezes ele é gratuito. Você baixa ele gratuito. O que você paga nele? Você vai pagar nele suporte. Você vai pagar nele talvez assim, você paga nele customização. Então você tem lá a Red Hat, que ela vende o Linux dela, mas é um Linux customizado e com suporte, tá? Mas na maioria das vezes o Linux ele é free, né? O Ubuntu é free, você baixa ele, instala e trabalha, é normal. E agora pensando em celular, nós temos o Android. Então o Android ele é um celular feito pela Google, né? Baseado no Linux, tá? E também ele é free, código aberto. Então Samsung, Motorola, LG, Sony, então são fabricantes que pegaram o Android e embarcaram ele no seu celular, tá ok? Então o Android é o SEO mais usado hoje, atualmente, tá? Porque todos os celulares, né, que é Android, tem um Android rodando, tá bom? Bem, algumas tarefas do SEO. Nós temos aqui, ó, gerência de processos. Então, gerência de processo, a grosso modo, um processo é um programa que você abre, né? Então, o que acontece? Esse programa ele vai receber uns pedacinhos de tempo de processamento, só que é tão rápido isso que você acha que todos estão rodando de forma ao mesmo tempo, e não é. Então, cada um recebe um pedacinho de tempo, vai lá, processa, para, pega o outro, processa, para, pega o outro. Tão rápido que parece que está tudo feito ao mesmo tempo, e não é, tá? Então é a gerência de processo que faz isso. Gerenciamento de memória. Então esses aplicativos eles estão na memória RAM. Então você tem que garantir que aquele espaço ali ninguém pode entrar, nenhum outro aplicativo pode pegar aquele espaço de memória RAM, porque quem está lá é um outro aplicativo. Então quem controla todo esse acesso à memória RAM é o SO. Sistema de arquivos. Acessar arquivos, pessoal, é você acessar disco rígido, é você acessar pendrive, DVD, tá? Então quem controla todo esse acesso aos arquivos é o sistema operacional, tá ok? Que faz parte de uma das tarefas do SO. Bem, exercício aqui. Então, vocês vão agora lá para o Moodle. Lá no Moodle vocês vão ter um questionário em cima do capítulo 1, tá? Capítulo 1 apenas.
do livro do Tannenbaum, né? Que é um livro de SEO muito, mas muito conhecido. E aqui está o link para você entrar diretamente na Pearson virtual, né? Na biblioteca virtual. E dá um Ctrl C, Ctrl V lá que vocês vão acessar, quero o capítulo 1 e para responder aos questionários. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.